Letras, memórias e imagens que traduzem histórias e tradições de um povo com um rico repertório cultural. Tudo isso faz parte do trabalho da professora e escritora Luana Passos, mestre em Linguística e doutoranda em Letras pelo IBILCE, pesquisadora com estudos sobre literatura de matriz africana para crianças e jovens e formadora de professores da Rede Municipal de Educação. Bom, Luana, a gente começa então falando sobre a importância de abordar essas questões dentro de sala de aula, essas questões relacionadas à literatura que tenham a representatividade, porque nem sempre a literatura, principalmente a brasileira, retratou de forma adequada essas questões, pelo contrário, né? Sim, trazer a questão da diversidade, da diversidade cultural, racial, é muito importante na literatura que ela faça parte também dos espaços escolares, né? Através da literatura para a diversidade, a gente consegue fazer com que esse leitor mirim, criança, adultos, façam esse exercício de empatia, né? Então, por exemplo, de ver a cultura do outro, de conhecer a cultura do outro, como que ele vive, quais são os seus movimentos, né, dentro dessa sociedade e dentro daquilo que especifica ele, na sua cultura, na sua tradição. Então é muito importante essa literatura da diversidade para a diversidade na literatura. Bom, e como a literatura ela retrata, né, a nossa cultura, o nosso cotidiano, a literatura brasileira ela traz aí os estereótipos que foram construídos ao longo dos anos em relação à raça, a diferenças sociais, não é? Dentro dessas narrativas. Como é que você observa isso? De que forma você trabalha essa questão com os professores? Olha, a literatura eu falo que ela é um veículo muito potente para a gente conversar. Nós tivemos sim uma literatura estereotipada, uma literatura que não, que esse cuidado, né, em relação ao recorte gênero e raça foi tratado de uma forma que nem sempre era positiva para o afrodescendente, por exemplo, o afro-brasileiro que se via nesta literatura, em especial as mulheres. Hoje a gente tem aí mudanças assim, fantásticas, maravilhosas, principalmente dentro dessa literatura para criança, que vem trazendo a questão de gênero, a questão de raça, o empoderamento de forma muito positiva. E os professores, eles se apropriam, né? As professoras, os professores, os educadores de uma forma geral, vêm se apropriando desse boom, né? Desta literatura de empoderamento, né? Que traz os personagens de uma forma muito positiva, muito saudável, ajudando nessa construção identitária positiva. Então eu vejo que cada vez mais há educadores na procura de fazer com que essas literaturas façam parte do seu fazer pedagógico, dos momentos de leitura, né? Não só dentro da escola, mas fora também desse espaço educativo. E isso é importante porque quando a gente fala sobre literatura infantil, as crianças querem se ver representadas ali ou talvez não se identifiquem com os personagens mais clássicos, né? Ah, com certeza, né? Se nós estamos falando, por exemplo, dessa construção identitária de uma criança negra, por exemplo, quando eu leio Rapunzel, quando eu leio Branca de Neve, é uma literatura clássica que é importante. Importante também para que eu veja a cultura do outro, né? A beleza de uma outra cultura, mas para a criança negra, como que ela vai construir a sua identidade tendo uma personagem branca, por exemplo. E aí, nesse sentido, quando nós trazemos os livros da Kilson de Oliveira, por exemplo, Taió, que é uma menina de 6 anos, empoderada, com seu cabelo black power, né? A literatura de Madu Costa, a literatura assim, de vários autores negros e autoras negras que trazem esse protagonismo infantil.
toda criança vai querer se ver ali, né? Todo adolescente vai querer se ver ali, porque se identifica, né, com o cabelo, se identifica com a cultura, é um lugar de pertencimento e de afeto. Então isso é muito importante. Bom, você citou aí lindas obras, né? Quais outros autores, autoras você recomenda para quem quer trabalhar esses livros na sala de aula? Olha, Quilsan de Oliveira para mim é o clássico, né? Nós temos Quilsan de Oliveira, nós temos Lázaro Ramos, nós temos uma gama de autores e autoras que vêm novos, né, contemporâneos, que vêm trabalhando a questão dos livros, da temática afrodescendente. Sônia Rosa é uma escritora maravilhosa, Heloísa Pires Lima também. Nós temos uma gama aí de escritores que vêm se voltado para a literatura. Emicida, Josias Marinho, Cidinha da Silva, Nilma Lino Gomes, que são aí escritores que trazem de uma forma extremamente positiva, com afroafeto, personagens, empoderando, ensinando também. Eu sempre falo que essas literaturas, como eu citei agora, são literaturas que informam e formam, porque elas trazem esse personagem de uma forma muito positiva, numa imagem muito positiva, e para além disso vão trazendo tradições e referenciais desse protagonismo, dessa militância da comunidade negra. Então, nós temos, por exemplo, as mitologias africanas, as mitologias iorubás dentro dessas leituras, dessa literatura. Nós temos a questão do afeto, né, do afroafeto, a questão do amor e do amar, né? Referenciais para nós que são muito importantes dessa militância, não só no Brasil, mas fora também, como Nelson Mandela, que estão ali nessas literaturas e vão ensinando, não só as crianças negras, né, mas as não negras também, porque elas vão respeitando, vão conhecendo esse movimento negro educador, né, como diz a Nilma Lino Gomes. Então a gente tem aí uma gama de literatura e de escritores que vem trazendo esse protagonismo, essa literatura de uma forma muito potente, viva, saudável. Bom, como você falou, uma cultura riquíssima e que todos podem absorver boas informações, esse conhecimento, né, e aprender alguma coisa. Então é importante não que somente sejam apresentadas essas obras para as crianças, mas trabalhadas mesmo, e daí dá para tirar muita informação desses livros, muitas questões que dá para trabalhar, né? Por exemplo, a questão do preconceito, da discriminação, também as questões dentro dessa cultura, né? O que vocês tiram desses livros? Ensina, né? Como eu coloquei, ele reeduca. A gente consegue, a literatura, ela é tão formidável, né? Que quando você está fazendo ali aquela leitura, você consegue aprender e entender sobre história, sobre geografia, sobre as tradições, né? Sobre oralidade. Eu citei agora há pouco, por exemplo, Taió, O Mundo no Black Power de Taió, de Quilsan de Oliveira. Então, quando a gente lê, quando a gente vai junto com a personagem ali na narrativa, o que a gente está aprendendo? O cabelo Black Power é uma marca nossa, né? De empoderamento, de movimento, o movimento Black Power. Então daí a gente já consegue aprender o que foi esse movimento, o que é o cabelo como marca de empoderamento e resistência para o povo negro, numa literatura que está ali para criança. E ela não é só para criança, né? Então quando o professor faz essa leitura, o educador ou qualquer pessoa, não precisa ser exatamente educador, ele vai se apropriando dessas mensagens, desses ensinamentos todos, né? Vai atingindo diferentes camadas aí de leitura pela literatura. Então nós temos a questão do cabelo, a questão da pele, né? Ela diz que Taió, por exemplo, fala que ela tem lábios de orobô. Olha que forma poética de falar sobre os lábios dos afrodescendentes, do afro-brasileiro, dos negros, né? Lábios de orobô, que são sementes africanas, né?
E os seus lábios só se abrem para falar coisas de amor. Então isso é muito bacana, né? É muito gostoso. Então a gente se apropria desse discurso literário para também trazer questões de roda de conversa, questões de enfrentamento e de uma educação antirracista lá na escola, né? São livros que você consegue fazer uma discussão importante, uma discussão muito bem arquitetada, né, em relação à igualdade racial e uma educação antirracista. Bom, como você falou de oferecer ferramentas de enfrentamento para essas crianças, a partir desse empoderamento, né, delas se verem representadas, de verem a riqueza da sua cultura, da sua raça, elas se sentem mais fortes, mais empoderadas para enfrentar o racismo, por exemplo. Exatamente, né? A gente empodera as nossas crianças, os leitores afrodescendentes. E o mais importante, né, ou tão importante quanto, além da gente empoderar essas crianças, trazendo aí todo esse universo cultural riquíssimo da cultura africana e afro-brasileira, a gente ensina o outro sobre a nossa diversidade, sobre a nossa cultura, a gente ensina o respeito, né? O respeito ao nosso cabelo, o respeito ao nosso corpo, essa corporeidade, as nossas tradições. Então todo mundo sai ganhando, negros e não negros. Essa é a beleza da diversidade, né? Dessa diversidade na literatura, que é essa literatura que empodera, que ensina, que abraça, que é afeto, né? Então isso é muito bom, todo mundo aprende. Luana, me fala um pouquinho aí do seu dia a dia, do seu trabalho junto com os professores, como que é trabalhar essas questões para você? Eu sou apaixonada, eu sou apaixonada. Trabalho na Secretaria da Educação, sou pedagoga e esse ano em especial eu continuo meu trabalho com formação de professores, mas voltado para o núcleo, né? E o que é esse núcleo dentro da Secretaria da Educação de São José do Rio Preto? Tratar da educação étnico-racial, cultura africana e afro-brasileira com os educadores da rede. Então, o que nós estamos fazendo? Cursos formativos para que os professores, para que a gente tenha esse diálogo, né, de como tratar as questões das relações étnico-raciais no espaço escolar, como trazer a cultura africana e afro-brasileira no espaço escolar, nessa perspectiva da Lei 10.639, que é muito importante, que hoje, né, esse ano completa 20 anos, para que a gente possa ressignificar cada vez mais essa perspectiva, essa didática que trata da cultura africana e afro-brasileira. Nós já fizemos aqui dois cursos na realidade, né, que falou sobre os tons de pele na escola e agora que é justamente o material que a Secretaria da Educação trouxe e levou para as escolas, que é lápis de cor, giz de cera e canetinha, para que ampliasse ainda mais esse diálogo e as propostas pedagógicas e didáticas quando a gente traz os tons de pele, né? Quando a gente trata aí da educação étnico-racial. E inicio também um curso sobre brincadeiras e danças africanas e afro-brasileiras, também para trazer esse universo do brincar, de falar da corporeidade, de falar dos ritmos, né, das danças que temos aí como herança africana, as danças afro-brasileiras. Então a gente vem nessa perspectiva de ampliar esse olhar para educadores, gestores, todo mundo é convidado, né, aqui na nossa rede. Muito bem, você é escritora também? Pois é, também tive aí a felicidade, né, essa alegria de iniciar a minha publicação, vou colocar assim, porque eu já escrevo desde pequena. A minha casa é uma casa de leitores, né? Então nós sempre lemos muito, escrevíamos muito, né? E eu lembro que quando estava no 4º ano, no 3º ano, eu já fazia poesias, poemas, gostava de escrever peça de teatro, mas esse registro, esse cunhar, né, mesmo, vem
com a minha publicação nos Cadernos Negros. Começo nos Cadernos Negros, na editora Quilomboje, e depois vou ampliando aí essas minhas escritas em outras antologias. As mulheres, as pretas também amam, Mulheres das Ervas, As Mulheres Vestidas de Fé, sempre trazendo essa perspectiva da cultura africana e afro-brasileira nessas escritas poéticas, nesses contos, né? Então, estou tendo aí esse caminhar, essa travessia com as letras, publicando aí poemas e contos. Iniciando aí uma carreira como escritora também, né? Paralelamente a essas paralelamente, exatamente. Paralela à formação de professores, ao doutorado em andamento, estudando, né, literatura de matriz africana, venho já publicando contos e poemas afro-brasileiros. Muito bem. Então, eu gostaria que você, para a gente finalizar, qual é a principal mensagem que você procura levar aí nos seus textos ou nas suas orientações aos professores? Toda cultura ela é linda, né? Toda cultura tem a sua poeticidade e a gente precisa aprender com ela. No momento que nós aprendemos, ou pelo viés literário ou fora dele, a respeitar a cultura do outro, essa diversidade, essa lindeza, né? A gente se torna melhor, a gente torna também o outro melhor, a gente vai tendo esse convívio, essas relações raciais e culturais se tornam melhores, mais potentes e mais respeitosas. Essa é a grande contribuição, acredito.